Que. Então, antes eu gostaria de fazer uma oração. Começar mais uma vez, bem-vindo a todos. Que o Senhor Pai continue honrando a vida de vocês pela dedicação em tirar desse tempo para poder edificar a vida de vocês e crescer no conhecimento dele, que é algo da qual eu sou particularmente apaixonado, e, consequentemente, conhecer a Deus tem me feito a cada dia mais conhecer mais acerca de mim mesmo, porque eu estou conhecendo a minha origem. Então, quando você se dispõe a fazer isso, você nada mais, nada menos do que vai estar tendo sua mente, como a palavra é a sua memória, né? Vai estar sendo ativada da sua origem. E essa conexão é importantíssima, é imprescindível para que você viva de fato a sua verdadeira essência e natureza. Então, que o Senhor continue dando você graça e desejo e sede pelo esse conhecimento. Então, vamos fazer uma oração e dar início ao nosso estudo nesse momento. Pai, mais uma vez nós te damos graça por essa oportunidade tão bendita de poder juntos aqui, ó Pai, nessa mesa virtual, em comunhão, em família, aprendermos juntos da tua palavra, sermos edificados uns através da vida dos outros. E nessa noite em específico, termos aqui um estudo um pouco mais detalhado, com base, tendo referência àquilo que é a nossa bússola, que é a tua palavra, para nos orientar e clarear a cada vez mais a nossa mente, o nosso conhecimento acerca do Senhor, acerca da nossa origem, de quem somos e, consequentemente, do propósito que temos nessa terra. Pedimos a tua graça que nos guie e que o teu Espírito faça com que cada semente aqui, ó Pai, que cada palavra dita seja como semente em nossos corações e possa brotar, germinar e dar frutos. Em nome de Jesus. Amém. Seguimos adiante. Soteriologia, o estudo da salvação. Como eu disse, é importante, se tratando de estudo, estudar a Bíblia, né? E muitos de nós aqui começando ainda essa caminhada, entendendo o que se baseia de fato a nossa fé, né? Então, como está dito aí nas pesquisas pelos originais bíblicos, a palavra soteriologia ela tem origem em duas palavras gregas, que é soteria, quer dizer salvação, e vem as derivações ali de livramento, resgate, preservação. Todos esses são os sentidos e conotações da palavra grega soteria, soteria. E a segunda palavra mais comum, mais conhecida, que é o logos, né? Logos quer dizer estudo, palavra, doutrina. Então, a palavra logos, na verdade, ela está na base de todo estudo, né? Então, é uma palavra que é conhecida até mesmo fora do meio religioso, porque isso é um termo grego que se trata de estudo, né, discurso, então se vê muito também qualquer estudo secular em faculdade. Então, isso quer dizer soteriologia, que é a logia, logia vem da palavra logos, né? Então, é teologia, pedagogia, biologia, né? Então, tudo tem a ver com o estudo. Então, o estudo da doutrina da salvação, né? E aí, para compreender, a gente tem essas perguntas para termos a resposta e criarmos ali, seguirmos o nosso caminho, né? Por que o homem precisa ser salvo? De que o homem é salvo? Quem salva? Como a salvação é recebida? E esse é um detalhe muito importante. Muita gente bate cabeça nessa parte. E quais são os resultados da salvação? É tudo isso que a gente vai ver, claro, dentro do tempo que nós temos, para não enfadarmos, não cansarmos ninguém, que o homem não cansado. E não sei quem não chegou no ouvido com ressalva, com fome, que não deu tempo de comer. Graças a Deus por isso. Vamos lá. O texto base que eu separei para hoje, com base nesse estudo, né, ou, na verdade, o estudo é com base no texto, né? É Efésios 2:8, versículo 9.
E ele diz assim: pela graça sois salvos por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem de obras, para que ninguém se glorie. Então, esse texto é o texto que já vem trazendo para nós a, o princípio da salvação, né? A forma com que que nós a recebemos. E é muito interessante porque, de cara, aqui esse texto já coloca nós, seres humanos, em uma condição, eu diria que talvez desconfortável para a natureza humana. Por que, Bruno, desconfortável? Porque o ser humano, na sua natureza, por uma questão de ter a tendência ao mérito, entender algo tão profundo, tão forte, tão emblemático, que é a salvação da eternidade, e que isso é de graça, e que você não fez nada. Isso é tão forte, isso é tão forte, na natureza humana, na inclinação de achar que nós podemos fazer alguma coisa para merecer, e as pessoas que acreditaram receber a salvação de Deus ainda fazem confusão, porque ou elas acreditam que precisam manter uma performance, performar, né, ali dentro da santidade, da fé, para ter essa salvação, ou elas, de fato, têm, assim, não conseguem ver que, de fato, não há absolutamente nada, 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 nenhum sequer esforço que seja de levantar uma agulha da nossa parte que possa nos trazer a salvação. Não há absolutamente nada. Então, o homem, quando olha para isso, porque quando se trata de salvação, né, da eternidade, salvar a minha alma, pagar o preço dos pecados, e a gente aceitar isso, claro, eu estou falando, gente, isso aqui é algo que está dentro de nós, isso de forma inconsciente. Inconscientemente, nós tendemos a sempre associar, por mínimo que seja, o esforço. Sabe? Aquelas pessoas que acreditam que para ser salva tem que estar na igreja, tem que ir na igreja, né? Tem que ler a Bíblia, tem que pagar o dízimo, tem que orar. E quando eu estou dizendo isso, lembre-se, isso é muito importante, nada disso é errado. Todas essas coisas têm que serem feitas. São próprias, são coisas próprias de quem tem a sua identidade convicta de que é um filho de Deus. Porém, a confusão na cabeça das maioria das pessoas é justamente quando eu digo isso, com base nesse texto que nós acabamos de ler. É quando eu chego para eles e digo assim: não, você não tem que ir para a igreja para ser salvo. Não, você não tem que orar para ser salvo. Você não tem que ler a Bíblia para ser salvo. Você não tem que nada. Essa é a grande verdade. E isso gera assim uma confusão na cabeça das pessoas, porque não tem base. Como assim você salvo sem ir para a igreja? Como assim você salvo sem orar, sem falar com Deus, você ler a Bíblia, que seja? O que eles não percebem é que esta dificuldade de enxergar isso e, consequentemente, acreditar, talvez, mesmo que inconsciente, de que é necessário, né, alguma ação, eles vão exatamente no caminho contrário desse texto da Bíblia Sagrada, quando diz que é pela graça que nós somos salvos. E essa graça, ela é acessada através da fé. Então vamos lá. A graça salva. A graça é a salvadora. Não me lembro, acho que eu não coloquei aqui na referência, mas vai vindo na mente na hora. Tito 2:11, se eu não me engano. A graça se há manifestado, trazendo a salvação a todos os homens. A graça foi manifestada. Então, quem foi que foi revelado, foi manifesto, nasceu? Jesus. Então, ele é a graça. Então, através dele, nós somos salvos. E essa graça só é acessada mediante a fé. Então, sem fé, ninguém consegue acessar
Não é fazer alguma coisa para receber. É só acessar, atravessar uma porta. Aqui, e a porta que eu lembrei. Para você atravessar essa porta, você precisa de uma coisa que abriria ela. Então você fala assim: ah, tá vendo, Bruno? Então uma coisa eu tenho que fazer para ser salvo. Eu preciso abrir a porta. Então tem que ter a chave. Só que essa chave é a fé. E você sabe o que o texto diz? Ela não vem de você. Nem a chave é você que arruma, é sua. Deus chega e te dá ela. Porque aqui está dizendo, por meio da fé. Isso não vem de vocês. É um dom de Deus. Então, todo ser humano na Terra, todo ser humano que nasceu nessa Terra, recebeu de Deus, em seu coração, o dom de crer, o dom da fé. Porque sem esse dom, você não consegue atravessar aquela porta. Não há chave que abra. Não há ação minha que faça abrir essa porta, que é a salvação, que é Cristo, que é a graça. Aí Deus falou assim, ó, toma aqui a chave. É muito engraçado, porque nós vamos ver aqui, e vou seguir adiante. Vamos lá. Vou pular, passar cá na frente do boi, não. O homem necessita de salvação. E aqui, eu ia falar engraçado porque eu já ia entrar nessa parte aqui. Mas aí eu volto a dizer o que eu ia dizer. Vamos lá. O homem necessita de salvação. Antes de entender a salvação, precisamos entender a condição humana. Para isso aqui, ó, voltar na parte que eu falei que ia ser engraçado. Nós precisamos entender a condição humana. Qual é a condição humana? Romanos 3:23 diz assim, ó, porque todos pecaram, todos. A palavra todos exclui qualquer exceção. Tem até aquela brincadeira que quem é extremista, assim, na força de expressão, como eu sou um pouco, fala assim, ah, todo mundo, menos fulano. Então não é todo mundo, né? Porque a palavra todos, ela exclui qualquer exceção. Se é todos menos um, não é todos. Ponto. E a Bíblia diz, todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Então, como ele todo mundo pecou, rapaz, tá todo mundo barrado. Ninguém volta mais para casa. Porque ele nos enviou para cá, para revelar a glória dele, para tornar visível as virtudes dele. Chegamos aqui, nós bagunçamos, ele falou assim: agora é o seguinte, ninguém vem mais. Ninguém mais tem acesso aqui. Porque todos viemos de Deus, né? Ninguém tem mais. Aí mais textos aí só corroboram isso. Romanos 15:12 fala também, porque o homem entrou no. Porque por um homem entrou o pecado no mundo, né? Que quando eu falo todos pecaram, mas essa bagunça começou lá em Adão e Eva, né? Ali na desobediência. Efésios 2:1 também fala. Ele nos deu vida, estando vós mortos em vossos delitos e pecados. Então, o estado que nós estávamos antes da graça nos alcançar, antes de Jesus da vida, é que estávamos todos mortos nos nossos pecados, destituídos da glória de Deus. Esse era o estado humano. Entende? Então, é por isso que eu falo que quando mesmo inconscientemente as pessoas têm dificuldade de compreender a graça, é porque num estado desse, quando você tem essa consciência, e pensar que assim, cara, você mesmo nesse estado você não precisa fazer nada. Não foi nós que fizemos e não temos que fazer nada para alcançar essa salvação. Até hoje eu digo, a maioria das pessoas não consegue compreender isso de forma clara, a ponto, porque só quem consegue compreender isso mesmo na sua essência vive uma verdadeira liberdade. É isso que eu desejo para todos nós aqui. O problema do homem, aí, ó, aqui pega um ponto importantíssimo. O problema do homem não é apenas comportamental, ou seja, o problema do homem não é uma questão de ordem. Como é que tá aí as coisas? Fora de ordem, bagunçado, porque o comportamento do homem é pecaminoso, certo? Mas aí tá. O problema do homem não é comportamental. O problema do homem, sabe qual é? É que por conta do pecado, ele ficou separado de Deus, se tornou escravo do pecado e na condição de incapaz de salvar a si mesmo.
Esse é o estado do homem depois de ter, por um homem, né, todos pecaram. O pecado entrou e todos nós somos pecadores e fomos destituídos da glória de Deus. Então, separados de Deus. Agora, escravos do pecado, não temos condição alguma de abrir a porta, de acessar a salvação. E aí, nós vamos lá. A salvação tem origem na graça. Vamos falar da graça. O que é a graça? Por isso que eu sempre estou falando, batendo nessa tecla, a dificuldade, mesmo que inconsciente, do homem aceitar a salvação na sua essência. Por quê? Porque graça é um favor imerecido de Deus, concedido a pessoas que não têm mérito algum para receber. Gente, olha, já aconteceu com você? Talvez já deve ter acontecido com você. Esse tipo de situação, sabe? De, assim, você não fez por merecer e às vezes você foi agraciado com algo, sabe? De ter recebido algo que você não esperava, porque... Por que que você não esperava? Porque você não programou receber aquilo, porque você não fez nada. E simplesmente alguém te dá. A forma com que isso nos faz sentir até um pouco constrangido, e se você tiver algum exemplo de já ter vivido isso, quiser compartilhar com a gente aqui rapidamente para não perdermos a linha. Por quê? Porque o que que é o nosso padrão comum mais aceitável? É esse aqui, ó. É porque não dá para marcar. Eu vou ter que, depois da gente evoluindo, eu vou ter que baixar o Pontiflix. E não vai ser só esses slides, eu vou poder desenhar, escrever, marcar. Então, quando eu estou falando que não é mérito, que não há mérito em nós, é porque não é uma recompensa. Recompensa é algo que você recebe por, às vezes, ter feito um bom trabalho, né? Ter cumprido sua obrigação, concluiu a prova, você é recompensado. Ou mesma coisa o pagamento, ou até uma troca, né? Você não fez nada, mas você entregou porque recebeu algo, recebeu porque está entregando. Então, esses sim são os padrões da qual nós estamos mais habituados. Nosso inconsciente, a nossa natureza, a inclinação da natureza humana está mais habituada. Por que, Bruno, que nós temos mais facilidade na recompensa, eu falo facilidade de aceitação, na recompensa, no pagamento, no padrão, ou na troca? Por que que nós temos isso? Aí entra a questão da origem de todo o mal. Isso aqui já é um tema para outro assunto, mas vou dar só uma palhinha para você entender o porquê disso no nosso inconsciente. Deixa eu deixar o chat aberto aqui. Se quiser escrever alguma coisa aí, gente, no chat, perguntar, ou até, né, interferir também, quiser fazer alguma pergunta, pedir para repetir, que isso é uma coisa que eu acho que quem me conhece sabe, já deve ter percebido, eu amo repetir. Eu tenho, enquanto Coisa... você procura aí, eu tenho uma situação para compartilhar, né? Opa, vai lá. Rapidamente, rapidamente. Quando nós chegamos aqui nos Estados Unidos, a gente foi para uma igreja americana e a gente comprou um carro bem velhinho, né? Custou US$ 800 o carro. Não tinha Eita. ar-condicionado, nem nada e tal. E aí começou a chegar o verão. E a gente começou a trabalhar na limpeza e tal. Eu falei, cara, agora vai ficar feio o negócio nesse carro com banco de couro, com esse calorão aqui. A gente vai cozinhar aqui dentro. E aí, o dono de uma dealer ali em Palo Alto, né? Ele era baterista lá da igreja. E eu troquei Hum, uma ideia com ele, falou, não, vai lá ver uns carros e tal. E a gente foi lá e acabamos comprando uma van dele, né? E a gente pegou esse carro que a gente tinha velhinho e a gente vendeu por 600 ou 800, eu não me lembro exatamente agora. Mas a gente vendeu o carro assim, tipo, para dar entrada na vanzinha velha, né? Vanzinha de uhum. trabalho. E aí chegamos lá, demos a entrada na van
e a gente combinou pagar quinzenalmente, né? E aí no domingo, depois de 15 dias, né, que a gente já tinha comprado a van, a gente foi pagar, eu fui pagar ele no final do culto, dei o dinheiro para ele, falei, ó, tá aqui, ó, aqui, a quinzena é hoje, né, e tal, e o meu inglês ainda era, né, não tava fluente, o cara é do Texas, então você imagina, né? E o inglesão dele, Hum, né? nossa. Yeah, eu entendo. Eu cheguei, entreguei para ele o dinheiro, ele falou assim, tá bom, eu vou, passa essa semana lá que eu vou te entregar o título. Aí eu falei, não, tá, quando eu terminar de pagar, você me dá o título, não é isso? Ele, não, não, passa lá essa semana que eu vou te dar o título. E eu fiquei sem entender, eu falei, não tô entendendo, porque eu não sabia como é que funcionava a questão de financiamento aqui nos Estados Unidos, né? Era meu primeiro carro Uhum. financiado. E assim, me demorou alguns minutos para eu entender que ele, naquele momento ele estava me dando a van. A gente deu a entrada, me deu a primeira Oh, parcela, e na época era uma van de, se não me engano, 6 ou 7 mil dólares, alguma coisa assim. E a gente nossa. só pagou uma vez, a primeira parcela, ele deu a van pra gente. E Uhum. assim, né, para confirmar a graça imerecida aí, no, depois de um tempo, eu comprei uma truck de trabalho, já tinha passado acho que 1 ou 2 anos. Eu comprei uma truck de trabalho também com ele. Eu paguei mais ou menos, era uma truck de uns 13 mil. Eu paguei a metade também. E um belo dia eu fui lá fazer o pagamento. E ele me entregou o título também e falou: ó, tá quitado. Aí eu falei: cara, mas por que que você tá fazendo isso? Ele falou assim: não, porque o senhor falou para fazer. Nossa. É, a primeira coisa que eu queria falar é o seguinte: esse cara vende carro ainda, se tiver o telefone dele, e se... Vende, mas, vende sim. não é? Gente, isso deixa a gente assim, isso fala assim, cara. E olha que isso, né, nos deixa assim tão um pouco às vezes espantado, admirado e tal, mesmo você tendo pago uma parte. Não foi tudo, que já é maravilhoso, né? Mas não deixa de gerar na gente essa coisa de um pouco de surpresa, né, admiração e Sim, sim, é uma pessoa que a gente não tinha, assim, né? A gente era da mesma igreja, uhum, mas não era um cara que não estava dentro da minha conhecia casa, tanto, não né? era, Exatamente. É isso, gente. Esse é o tipo de exemplo. Então, é, a ideia do pagamento, da troca, da recompensa, é muito forte na gente. Como eu disse, eu vou trazer brevemente. A gente pode. Isso aqui é um assunto para umas 2 aulas depois, mas rapidamente. Veja bem, eu já falei isso aqui no All-in. Nós temos aí nossas irmãs, as esposas, talvez nunca deve ter ouvido eu dizer isso. Posso repetir que nem eu falei. Se tiver dúvida, a gente faz uma aula só com isso. Mas, pela Bíblia, não há coisa alguma, preste atenção, não há coisa alguma que Lúcifer fez lá no céu que tornou ele o Satanás. Não há coisa alguma de errado que ele fez. Você não vai achar, você vai ler a Bíblia de Gênesis a Apocalipse. Preste atenção nisso aqui, que isso é forte. Aqui está a Gênese, o começo, a semente do porquê que nós, seres humanos, temos a tendência de ir nesse padrão da recompensa, do pagamento. Por quê? Por uma questão de mérito. Aqui está a Gênese. Então, na Bíblia não há absolutamente nada de errado, de escrito de que Lúcifer, que quer dizer Luzbel, anjo de luz, o portador de luz, esse era o cara que era o ISO 9001 do céu, ele era o padrão de qualidade no céu. Quando os anjos, você entendeu o que é o ISO 91, o padrão de qualidade, a Bíblia chama do sinete da perfeição. Quando o anjo queria apresentar alguma coisa para Deus, esse anjo entregava o que quer que seja, o louvor, passava na escrivania de Lúcifer e ele dava o carinho para apresentar, porque ele era o sinete, o padrão da perfeição, um anjo de luz. Esse cara virou Satanás. E não foi por causa de coisa alguma errada que ele fez. Porque a Bíblia não descreve. Dá conta de você refletir um negócio desse? Como é que o ser mais. A personagem mais. Assim, terrível no mundo, assim, falando em termos de coisas horrendas, né? Sempre associada ao mal, ao Satanás. Como é que esse bicho virou esse bicho sem ter feito uma coisa de errado? Aqui é o grande segredo, gente.
a essência disso que a gente está estudando hoje. Você sabe o que que o texto diz? A Bíblia diz que aconteceu? A Bíblia diz que ele era esse anjo perfeito, o sinete da perfeição. Era bom em tudo que ele fazia. Se alguém que entendia de obra, de serviço bem feito, era Lúcifer. Sabe o que que aconteceu? A Bíblia diz que, não tem a referência exata, porque como eu disse, não preparei isso aqui, mas a gente pode estudar isso mais para frente. Deus falou assim, ó, eras um querubim, uma espécie de anjo da classe mais alta. Eras um querubim ungido, formoso, perfeito. Toda pedra preciosa era a tua cobertura. Você era perfeito em tudo. Até o dia em que foi achado comércio em seu coração. Foi nesse dia que Lúcifer virou Satanás. Não foi por causa de nada errado que ele fez. Foi porque um dia Deus olhou para ele. E você sabe o que que Deus viu no coração dele? O texto diz isso: comércio. Como assim, Bruno? Comércio. Comércio está ligado a essa palavra aqui, ó. Essa terceira. Troca. O que que é comércio? Você vai num comércio. Você sabe o que que é um comércio? Você vai no comércio, você pegar o feijão, o arroz, você deixa. Hoje em dia é só uma tarjeta, né? Mas de lá sai um crédito que depois você tem que pagar uma troca. Isso é comércio. Você recebe depois que você paga. Você paga, então você recebe. É uma troca. E o que que isso tem a ver com Lúcifer? É porque por ser tão perfeito, por ser tão bom no que ele fazia, quando Deus disse que houve comércio no coração dele, Deus disse assim, ó, você passou a querer essa palavra aqui agora, mérito, merecer, achar que era digno, que merecia. Por causa de tudo certo e perfeito que você fez, você queria receber a recompensa, receber o pagamento, porque assim foram as palavras dele. Subirei ao mais altos céus, colocarei o meu trono acima do trono de Deus. Cara, ele era perfeito. O próprio Deus dava descrição disso. E serei semelhante a ele. Então, preste atenção. O que fez Lúcifer virar Satanás não foi um errado que ele fez. Foi ele ter feito tudo certo. Ele falou assim: agora eu mereço. Isso é totalmente anticristo, anti-graça. O que que é graça, gente? Cadê o meu slide aqui? Não, ah, não, não vimos graça. Ah, tá mais pra frente então. O que é graça? Ah, não, vimos sim. Ah, tá aqui mesmo. Graça é. Estamos em cima do slide, eu achei que tava pra frente. O favor imerecido. E Lúcifer falou assim: eu fiz tudo certo, mereço louvor, mereço ser semelhante ao Senhor, mereço adoração. Isso é antigraça. E foi isso que fez Lúcifer virar Satanás. É por isso que muitas vezes ele não vai tentar a gente fazer a gente perder a nossa salvação. O texto é com, Isaías, tá? Em Isaías 14:12. com pecado. Obrigado, mano. Essa mesma referência também você vai achar lá se você achar o paralelo, depois bota aí até para mim, por favor. Em Ezequiel também fala. A mesma história, o querubim ungido. Tá falando do rei de Tiro, que é uma alegoria. É, graça, um favor imerecido. Então, Satanás, a forma com que ele faz muitas pessoas se embolarem, muitas vezes sim, através do pecado, porque isso nos atrapalha, continua nos atrapalhando. Mas muitas vezes você sabe de que forma ele vai tentar a gente? Ele vai chegar assim, Bruno, se você fizer tudo certinho, se você der pagar seu dízimo ali, se você orar bastante, jejuar, ler a Bíblia, tudo direitinho, ele salva você. Ezequiel 28. Ezequiel 28, isso mesmo. Obrigado. Ele vai te salvar.
Não é verdade que Deus vai me salvar? Sim, isso é uma verdade. Só que o que ele tenta é me convencer e associar a minha boa conduta, os meus esforços, associar a salvação à minha performance. Porque foi isso que ele fez. É essa a essência, a natureza dele. Não foi assim que ele enganou Eva? Ele disse assim: Eva, é o seguinte. Deus falou, né, para você não comer dessa árvore, né? Você não vai morrer, mas é isso não, sabe o que que é? É que ele sabe que no dia que você fizer isso, você vai fazer. Quero comer o fruto. No dia que você comer, você vai fazer, você vai ser igual a ele. Então, no dia que você fizer, você será. No dia que você for para a igreja, você vai ser salvo. No dia que você começar a ler a Bíblia, você vai ser salvo. Isso é doutrina de Lúcifer ou de Satanás. Porque se graça é favor imerecido, eu não preciso ir para a igreja para ser salvo. Eu não preciso fazer nada para ser salvo. Eu só entendo que eu recebi algo no meu coração, que é a fé. Eu só preciso crer que essa salvação me alcançou. Aí, sim, por causa disso, eu vou para a igreja. Por causa disso, que eu fui salvo, sou salvo. E para a igreja é coisa de salvo, gente. Aí, por causa disso, eu leio a Bíblia. Porque eu fui salvo, eu contribuo, oferta, assumo a responsabilidade, eu canto, eu oro, tudo porque eu fui e nada para ser. Vocês estão entendendo até aí? Agora eu preciso de um feedback, porque só para ter certeza que vocês estão compreendendo, assim, compreendendo esse aspecto, Sim, essa parte tão importante. Então, tá vendo? Não estou pregando contra a igreja, nem contra a Bíblia, nem contra orar, nada disso. Eu só estou dizendo para vocês que nós não fazemos nada disso para ser salvos. Porque eu criei no meu coração que Jesus Cristo é o Filho de Deus e ele morreu pelos meus pecados, eu estou salvo. E agora que eu sou um salvo, eu vou fazer coisas próprias de um salvo. Aí eu vou na igreja encontrar meus irmãos, que não é nem para adorar a Deus, eu sempre falo isso. Adorar a Deus eu faço isso aqui na minha casa. Faço lá no meu trabalho, boto o som em toda altura. Quando eu estou dirigindo, eu faço qualquer hora. E ir para a igreja eu vou ver meus irmãos que eu não vejo no meio da semana, na minha correria, quinta-feira mesmo. Ah, tô indo lá quinta-feira para os irmãos no caso da terça. Vou lá adorar a Deus. Eu não, você é doido, eu amo rocha demais, conheci esse homem aí. Meu coração. Aí eu tenho que ir lá quinta-feira para ver ele, ué. Porque ele fica lá trabalhando, o Gutenberg não dá uma folguinha, aí eu sei que ele vai na quinta, eu vou lá. Tá entendendo? Mateusão aí, queimando o coração, cheio de Deus aí, igual eu vi ontem lá na igreja lá dos Hispanos. Que coisa maravilhosa. Eu quero lá ouvir Mateus. Oxe. Então eu vou lá para ver ele, encontrar meus irmãos que são filhos de Deus. Aí lá, na comunhão com ele, com o Rocha, com o Dericão aí, gente ali vendo como filhos de Deus em comunhão, Deus é adorado por isso. Aí a gente canta para o nosso Pai, por ter nos salvado. E não vamos fazer nada ali para Deus olhar para nós, para ter misericórdia de nós, para ver se Ele salva nós. Ficou alguma dúvida aí? Tá claro? Podemos passar? Amém? Ouçam um amém? Amém, Ou amém. ou tá Tá tímido bem aí. claro. Amém. Tá. Então Amém. glória a Deus, uma iniciativa divina. Efésios 2 diz isso aí: Deus, sendo rico em misericórdia, nos deu vida juntamente com Cristo. A salvação é possível somente por Cristo, somente intermédio dele. A graça não ignora o pecado. Não é isso. Ela renova, mas ela não ignora. A graça resolve o problema do pecado através da cruz. E, gente, quando a Bíblia fala que a graça resolve, é porque ela resolve mesmo. Ela resolveu. Então, se você crer, todo pecado. Por isso que eu digo uma coisa seguinte: tá todo mundo perdoado, gente. Tá todo mundo. A graça, Jesus morreu por todos. João 3,16, porque Deus amou o mundo, não está falando dos planetas, está falando dos animais, está falando do mundo, é ser humano, uma humanidade, mundo humanidade. De tal maneira que deu o filho dele.
Então, porque ele amou, ele entregou. Então tá todo mundo salvo. O que que é a pregação do evangelho? É comunicar que tá todo mundo perdoado, portanto salvo. E aí o que que as pessoas precisam? De fato, acessar essa chave para dentro deles, que é aqui, ó, cadê o versículo? O versículo base aqui, ó. Acessar a fé, que é o dom de Deus que está dentro de cada pessoa. Quando a gente comunica a eles que eles estão perdoados, que Jesus morreu para salvá-los, aí eles acessam esse dom aqui, gratuito de Deus, que é a fé, crê e está resolvido. Resolvido. Me perdi. Onde é que eu estava aqui, meu Deus, nesses slides? Texto base. Vamos nesse salvação. Aqui. Então, a graça resolve o problema através da cruz. Jesus morreu da cruz, então resolveu o pecado de uma vez por toda. Você pecou hoje? Jesus não vai voltar aqui para morrer de novo pelo pecado que você cometeu hoje, o que eu cometi hoje. Entende? A minha fé, o coração diz que eu estou perdoado. Ah, Bruno, e a questão de quem serviu a Deus e continua pecando, pecando todo dia? Isso aí, a gente não vai ter tempo, fica para a próxima aula, talvez próxima conversa. Mas tem um ponto interessante da gente trabalhar isso também. Então, porque Jesus disse: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim, porque Ele é o caminho, Ele é a porta, né? A qual essa chave da fé nos dá acesso. Vamos lá. A salvação é recebida pela fé, e é o que falamos aqui. A fé, olha só. Então, a fé não produz a salvação. A fé não faz a porta, certo? Ela é a chave que entra no trinco. Ela não faz a porta. Então, a fé não produz a salvação. A fé recebe aquilo que Cristo conquistou, que é o acesso àquela porta, certo? Então a porta já existia, a porta da salvação é Cristo. E aí ele fala assim, ó, toma aqui um acesso para você passar por ela, só que você passando por essa porta, a sua vida será resolvida. Então toma um acesso aqui, porque sem isso você não atravessa. Então a fé não produz, mas ela gera o acesso a essa porta. Pela graça sois salvos. Repetir aqui o versículo que é mediante a fé aquela base. Mas aí vem Romanos 5:1, justificados, pois, mediante a fé. Então, nós somos justificados através da fé. E Romanos 3:28 também fala: o homem é justificado pela fé, independente das obras da lei. Que a lei é Moisés, né? Os livros de Moisés ali, o Pentateuco, os 5 livros da Bíblia, que fala todas as leis, que alguns ainda creem que tem que seguir ali cada letrinha, cada regrinha daquela ali, sabe? Cada vírgula de tudo ali, guardar o sábado e não comer carne de porco, e vai, não matarás, e tudo, tá, muita coisa tá certo, muita coisa tá ali. Mas fazer tudo isso, seguir a risca, sem desviar em nenhuma vírgula, respeitando tudo, ainda assim não é suficiente para salvar. Só somos justificados pela fé, independente das obras da lei. E aí, para concluir, tá bem no time, é isso. A salvação não é o homem tentando alcançar Deus. Jamais teremos essa condição. É Deus em Cristo alcançando o homem pela graça. Então, é uma frase que eu ouvi, eu gosto de dizer, o pastor Paulo Bosch, é um homem que eu tenho muita admiração pelo conhecimento, eu ouvi ele falar. Ele diz: nada que começa no homem termina em Deus. Nada, nada que começa no homem, ou seja, nenhuma iniciativa de alguma obra de ser bom, nada que começa em mim vai alcançar Deus. Só termina em Deus aquilo que começou nele. Então é por isso que hoje nós temos a condição de receber a salvação, porque nós viemos dele. Então o que Cristo faz é nos reconciliar, nos reconectar à nossa origem, sendo a porta que nós atravessamos e nos reconectamos com o Pai novamente. Então foi o próprio Deus que veio aqui e falou: gente, a porta para vocês voltar para casa é essa, meu filho, Jesus. Jesus falou: sou eu. É assim que vocês voltam para casa. Como é que a gente passa? Nós não merecemos, nós erramos. Eu falei: eu sei, vou resolver aqui
Vou ser essa porta, vou construir a porta. Toma aqui a chave. Encher o nosso coração de fé, para que cresçamos que tudo aquilo que Ele fez por nós basta, é suficiente. Existe uma terminologia dita, né, na, na própria soteriologia, no estudo aí da graça de Cristo, que é a suficiência de Cristo. Eu estudei esse tema na escola dominical, me lembrei agora. Foi um tema de uma lição. A suficiência de Cristo. Quer dizer o quê? Cristo é o suficiente. Só Ele basta para sermos salvos. E aí, para uma segunda aula, que aqui a gente já encerra, entraria todas as obras. E agora, Bruno? E agora, tudo que a gente vai fazer, esse é o grande ponto dessa aula, é isso. Tudo que a gente vai fazer agora, a gente faz porque a gente é salvo. Não para ser, mas porque a gente já foi. Posso ler um amém? Ó, ali o comentário está ali, amém. A fé é o código da porta. É isso aí, é verdade, Mário. E hoje em dia o povo não está usando uma chave, né? Só todo mundo usando um código. Isso a chave é o código da porta. Aqui em casa mesmo não tem chave, é código. Exatamente. A fé é o que você digita, pronto, a porta da salvação está aberta. Bruno, Fala com nós. Gutenberg aqui, cara. E Manda, irmão. tirou uma dúvida, e por que, tipo assim, várias igrejas e vários irmãos, eles falam, vocês têm que buscar a palavra, você tem que aprender para você buscar salvação. Muitos deles falam, mas por que eles falam isso? Já que a salvação, a gente vai porque a gente já foi salvo, a Isso. gente tem que ir porque a gente foi salvo. Mas porque tem muitos que trazem isso. Fala assim, não, vocês têm que buscar a palavra, vocês têm que ir para a igreja para vocês buscar a salvação, para vocês. É meio confuso, É, cara. aham, sim, sim, compreendo. Eu vejo demais isso. Isso, inclusive, é o que eu sempre falo, é uma angústia que eu tenho no meu coração em ver muitas igrejas que estão todos salvos, eles e tal, mas esse ponto, Gutenberg, existem algumas variáveis. Eu vou te colocar uma possibilidade, que é o caso de alguns, sabe o que que é? Muitos líderes têm medo, receio de pregar isso de pregar e compartilhar essa visão de salvação que nós está sendo compartilhada aqui, sabe por quê? Porque da forma com que eu compartilhei aqui, tudo tem muito, ok, é verdade, tem um pouco pessoal do meu entendimento, talvez vocês possam entender de uma forma diferente, né? Mesmo eu trazendo todos esses versículos aqui, é o que eu enxergo, é o que eu conheço da fé, mas salvação é isso, é um favor imerecido e ponto. Então, muitos líderes chegar na igreja, presta atenção, falar o que eu falei aqui para vocês, e falar, gente, fala não assim para vocês, você sabia que você não precisa vir para a igreja para ser salvo? Eles não falam porque ele tem medo dos irmãos parar de ir na igreja. Seria errado os irmãos pararem. É verdade. Porque um salvo, ele deseja ir na igreja, encontrar com os irmãos. Mas eles têm esse receio. Ó, você quer ver? Quer ver? Vou falar com a mais forte ainda. Que é que você vai mover mesmo? Chegar e falar assim, gente, fala não assim pra vocês. A gente pregar aí, pregava aqui e tal, mas vou ser bem franco com vocês, que eu acredito que vocês são livres de verdade. Podem ser livres. Vocês não precisam dar dízimo para ser salvo, não. Você tá entendendo também? Que líder vai falar isso nos dias de hoje, com tantos interesses, enxergando a igreja, infelizmente, não são todos, existem muitos homens de Deus, muitos pastores homens de Deus, mas nem todos são. Enxergando a igreja como um business, um negócio. Você falar um negócio desse não é bom para os negócios. Então, existe alguns apenas um receio e sincero, com medo de alguém não interpretar isso da forma correta. Eu compreendo, não julgo eles, não julgo de forma alguma. Mas existe sim, de fato, o medo de que essa liberdade as pessoas possam interpretar como libertinagem, que é a diferença. Eu sou livre, eu posso fazer o que quiser. Libertinagem é achar que eu posso ir além do que eu deveria. Por exemplo, que é justamente isso. Eu não preciso ir para a igreja para ser salvo. E aí, porque eu entendi isso, agora eu não vou mais para a igreja e acho que está tudo bem. Eu vou para a igreja nenhuma, dia nenhum, e Jesus me salvou. Verdade, não vai ser a igreja que vai te salvar. Só que entra um ponto, cara. Você não foi salvo? Foi. Tá, mas então existe um propósito para isso. Você não quer saber qual é? Você não quer cumprir ele? Se você foi salvo, então quer dizer que você vai para o céu, que eu acredito que é volta para casa.
Mas você quer chegar lá diante do papai e não tem uma história para contar? Ah, foi, te salvei, filhão. E aí? Ah, não, fiquei vivendo minha vida lá e tal. Sim, mas você não foi lá, você não encontrou com seus irmãos, não? Você não compartilhou virtude com eles? Você me conheceu, entendeu? Que eu te salvei e você não foi lá falar com eles, se alegrar dessa salvação. E muitos que nem me conheciam, você não falou de mim para eles, entende? Então, é sobre isso. Só que tem gente que de fato vai ouvir isso e não vai compreender isso. Ah, não precisa de dinheiro para ser salvo. Mas nunca a igreja vê um real do bolso dele, ou $1 no caso. Entende? Ele usa de uma coisa que é uma verdade, que não precisa mesmo, para poder dar ocasião à sua forma libertina de viver a vida, né? Ou seja, acabando, e aí entra o perigo de até o próprio dinheiro começar a ser senhor da vida dele, do coração dele. Então, muitas igrejas. E também existe a questão do entendimento, tá? E Hum, aqui é um outro ponto agora, esse é um ponto. Um outro ponto é que eu falei aqui, e é verdade. Muitas vezes Satanás, ele vai me tentar em pecar, porque isso vai me prejudicar. Mas muitas vezes eu tô tão buscando, eu tô tão assim nem aí pro pecado, para as coisas erradas, eu tô falando do pecado, sabe? Não vou roubar, não vou matar, não tenho desejo no meu coração de prostituir, de adulterar, de pecar contra a minha esposa. Dessas coisas assim, eu falo assim, isso está muito off para ele, ele está muito agarrado com Deus. Como é que eu vou enganar ele? Eu falo, já sei. Eu vou incentivar ele a buscar Deus. Porque ele buscando Deus desse jeito, olha só o pecado que ele cometeu lá. Ele fazendo tudo certinho assim, aí ele vai merecer ali uma bênção. Porque, mano, se entrou mérito no seu coração, nesse aspecto de receber de Deus, porque você fez o certo, que você mereceu, nenhuma coisa errada que eu faça me torna mais parecido com Satanás do que fazer tudo certinho. E porque eu fiz tudo certinho, agora eu quero receber a minha recompensa. Porque foi exatamente isso que fez Lúcifer virar Satanás. Então, tem muitos que ele consegue, assim, trabalhar na mente das pessoas e aprisionar elas desta forma. Fala assim, não, faz tudo certinho aí, que aí Deus vai te abençoar. Olha só, parece que é uma coisa boa, né? Só que você induzir, eu induzir alguém, ou pelo menos, né, compartilhar uma ideia da Bíblia de alguém, de que você precisa fazer tudo certinho. Se você fizer, vai ser bom para você. Isso não é propriamente o Evangelho de Cristo. Porque graça é favor sem merecer, mano. Então, se eu faço por merecer e quero merecer, não tem a ver com graça. Entende? Tudo que nós recebemos de Deus é graça. E aí, não é que Deus vai me punir por causa disso, mas eu fico limitado. Porque eu estou ali com Deus agarrado com Ele, orando, acordando cedo, jejuando, lendo Bíblia, indo para a igreja para Deus me abençoar, para receber uma coisa dele. Então, eu ainda estou mostrando para Ele que eu sou infantil, que eu sou uma criança ainda. Porque a minha relação com Ele é apenas por conta daquilo que Ele pode me dar. A própria biologia explica isso. A primeira relação da criança com a mãe, não tem sentimento ali. A única coisa que ele quer é o peito. Tá entendendo? Que é o que a mãe pode dar. É só isso. Não tem amor, não tem sentimento. Então ela chora e para poder ter sua barriga cheia. Entende? Então, existe também esse aspecto de ter pessoas que acreditarem que essa é a relação com Deus. Você vai fazer ali algo para que você mereça receber ali o leitinho, para você mamar. E embora não seja errado, porque a criança precisa do leite, mas ela ainda é uma criança. Certo? Então, não é que Deus vai punir essas pessoas, mas elas vão ficar nesse nível de, de infantilidade, né? Não vão amadurecer, entender o relacionamento com Deus, de que, cara, eu não tem que fazer nada para receber de Deus. Eu preciso conhecer meu pai, porque conhecendo meu pai, eu sei quem eu sou, eu sei tudo que eu tenho. Cara, se eu sou filho do dono do mundo, criador de todas as coisas, eu sou herdeiro de tudo isso, rapaz. Olha só que benção. Então, agora, a minha forma de viver a vida é o que que eu posso entregar para essa vida? É fazer exatamente, mano. Aqui, ó. Por que que eu vejo Cristo em você? É fazer exatamente. Ô, Gutenberg, é isso. É você chegar naquela montanha, você falou assim: Deus me deu graça, eu tenho saúde, tenho condição boa. O que que eu posso entregar mais aqui? Você viu um cara e falou: pronto, é isso. Eu não posso subir essa montanha sem carregar esse cara, porque eu tenho para entregar. Deus me deu força, Deus me deu saúde.
Glória a Deus. A vida, esse pequeno exemplo é sobre a vida, entende? Então, é em todos esses aspectos. Eu acredito que existem mais razões, além da questão do, do receio, do medo dele, das pessoas não entenderem isso, né? Por medo das pessoas libertarem de fato as mentes delas e interpretar errado. Existe também os mal intencionados, no sentido de que não querem perder as pessoas, e existe a ação do inimigo ali em querer, às vezes não vai me atrapalhar ser salvo, porque ele não pode tirar minha salvação, mas me impede de evoluir no conhecimento de Deus e acessar essa liberdade. Mas isso muda tudo também, o ponto de vista, pelo menos o meu ponto de vista, como Totalmente, hoje totalmente. Muda, por isso que eu estou te falando que muita gente, muitos líderes não compartilham com esse receio. Porque é, você já pensou? Olha só, pensa eu como pastor, eu amo ver minha igreja cheia. Eu sou um pastor, bom, pensa assim, sou um pastor homem de Deus, sincero, o meu coração assim, sincero mesmo, sem ser os picaretos. E aí eu amo ver a igreja cheia, os irmãos vêm para a igreja. Eu chego e falo, rapaz, se eu falar com os irmãos, eles não, realmente, eles não precisam, porque eles salvam Jesus. Mas se eu falar isso aqui, os irmãos, daqui a pouco os irmãos não vai querer vir mais na igreja, vai parar de vir na igreja, vai faltar coisa. Aí eu não compartilho isso. uhum. Também não falo que eles precisam vir para a sessão, mas não compartilho essa, sabe, essa ideia. Então, isso é só um exemplo, eu tô falando de ir para a igreja. Vai falar, mas se eu, e aí vai escalando. Mas se eu falar que eles não precisam ler a Bíblia para ser salvo, daqui a pouco os irmãos não estão nem aí para a Bíblia. Uhum. Eu não tenho medo de falar isso aqui para vocês, porque eu quero que vocês conheçam a essência do que é salvação, de que de fato não foi vocês que fizeram nada. Aí, que nem eu falei, para uma próxima aula, a gente vai vir com o propósito da salvação. Por que que a gente foi salvo? Para tudo isso. Para revelar a virtude, para entregar, para buscar. A igreja o quê? A igreja é para ser família. Infelizmente, muitas não entenderam esse conceito do que é ser família, Ô, né? Como Bruno, igreja. Fala. me permite só um ponto. Vai lá. Vamos lá. Eu concordo com tudo que você falou. Amo Amém. estar vendo as situações, mas eu quero pegar um exemplo de ontem. O quanto a gente Certo. teve uma noite abençoada, o quanto Muita. é possível ver pessoas tendo casamentos transformados no meio no meio do nosso, não é lá dentro da igreja, não, no nosso meio, assim, de Uhum. ver pessoas recebendo a unção. Eu acho que entra naquele ponto de onde tiver um ou mais reunido em meu nome, Isso, ali eu exatamente. estarei. Porque querendo ou não, traz uma energia, porque por mais que o cara não esteja nessa pegada de estar todo dia ali na oração e tal, nem todo mundo tem esse acesso porque também não tem essa entrega. Mas É, não tem como não estar num ambiente igual nós estávamos ontem, com aquela energia, com gente caindo, com situação, e você não recebeu uma graça, que seja não entrar naquela frequência, nem que seja de um pouco. Então, sei uhum. lá. Eu acho que a igreja ela tem esse ponto também. Você, como pastor, acho melhor do que eu, sabe disso. Onde tem muita gente reunida no mesmo propósito, é uma das coisas que a gente vê na montanha, né? Porque tem Uhum. muita gente orando, tem as esposas orando em casa, tem toda a situação que a gente sabe que acontece, que gera uma energia muito positiva em relação a Deus. Assim, acende mais a chama. Não que ele não esteja com a gente quando a gente também não tá nessa galera, mas acho que isso Exato. aumenta. Só concluindo. Graças. Perfeito. Então vou resumir seu ponto aí. Então é isso. Vamos lá. Como eu sempre falo, eu nunca disse e nunca digo que é errado. Enfim, vocês sabem, eu já repeti isso várias vezes. Eu não pauto a vida a partir de certo e errado. Então não é errado ir para a igreja para ver Deus, buscar Deus e ver aquela graça lá. Nunca foi, nunca será. O ponto, Derek, é o seguinte: tem muita gente que não tem nem acesso, não fala que tem um nível, nem acesso a esse nível de conhecimento de liberdade que a gente está conversando aqui, certo? Então, eles vão para a igreja porque eles precisam de Deus, eles vão lá para buscar Deus, para receber aquilo lá que você viu, aquela graça. Tudo certo, por quê? Porque a gente está lá, dois ou três reunidos, ele vai estar presente, essa pessoa recebe isso. O ponto que eu trago é o seguinte: até quando eu vou, na minha vida, continuar indo para a igreja para ver Deus? É esse o ponto. Porque no começo da minha fé eu também ia. Só E que, você peraí, e eu nós vou. seguimos pecando em casa, pecando com nosso irmão, errando na nossa vida e depois queremos ir para a igreja buscar a Deus. A gente tem que buscar a Deus no dia a dia, no nosso do acordar até Todos dormir. os dias. E não ir buscar a Deus só na igreja, tem que buscar a Hum, Deus nas nossas atitudes, nos nossos viver. exato. Mas esse aí, Gila, esse exemplo que você deu, é do cara que tá, eu chamaria ele de o doente. Sim, sim. Só para ir concluindo, viu, gente? Porque por causa do horário, tá? Eu preciso terminar também.
para vocês descansarem eu também. Esse cara é um enfermo, ele precisa do médico. Então ele Sim. está fazendo as coisas erradas e tal. E a igreja seria de fato essa enfermaria, certo? Então ele vai para ali e naquele ambiente ele pode ser curado, porque está todo atrapalhado, nem vai na igreja, vai para cantar, tal, mas então ele precisa continuar indo lá para encontrar Deus. Só que esse é o ponto. Ele só vai encontrar Deus lá, sabe por quê? Porque lá os irmãos dele estão lá. Porque se você for, por exemplo, na igreja que eu vou, que hora agora? Segunda-feira, 9 horas, não tem ninguém lá. Se você for lá, você só encontra Deus lá porque Deus é onipresente, mas Deus não está lá dentro daquele prédio lá agora, não. Não tem ninguém lá, nem Deus. Entende? Então, Deus é encontrado na igreja porque os filhos dele estão lá. Então, as pessoas vão para a igreja para encontrar Deus, ele encontra aquela manifestação maravilhosa. Nossa, aquele culto de ontem mesmo que nem Derek citou aí, que coisa bendita, a presença de Deus, a graça, o povo caindo no poder ali, gente sendo curada, ou sei lá o que mais aconteceu, que às vezes nem Ô, sei, né? Brunão, Informação. ô, Nem Brunão, notificados fomos. Rapidinho, só para concluir esse ponto. Aí, só que qual é a questão? Aí a pessoa fala assim: que coisa maravilhosa, quero voltar lá. Para quê? Para ver aqui de novo. Amém. Aí domingo que vem ele volta lá de novo para ver aqui de novo. Aí, na outra semana, de novo. Não tem nada de errado. Só que aí passa um ano, ele tá indo de novo lá para ver a mesma coisa. 3 anos, de novo lá para ver. Gente, quando é. Aí a minha pergunta é: quando é que você vai parar de ir lá para ver isso? Para você falar assim, cara, eu tô indo lá agora para entregar isso, para levar isso, porque eu já recebi tanto. Tá na hora de. Aí é a transição que eu sempre falo lá no All-in. A evolução. Tem muita gente que não. Como muitos de nós aqui, chegou no All-in lá, porque eu vi falar, disse que era para ouvir de Deus, coisa maravilhosa, chegou lá e encontrou Deus lá. Só que eu já falei isso lá. O que que vai ficar evidente a nossa maturação na fé, na caminhada de fé? Quando a gente deixa de ir para ver Deus e passa a ir para ver os irmãos. Porque, é o que Jean falou, porque eu vi tanto Deus lá, que eu me aproximei tanto dele, que quando eu saio de lá, eu descobri que ele vem comigo. Eu descobri que ele vai dormir comigo. Eu descobri que ele acorda comigo. Eu descobri que ele vai trabalhar comigo. Eu descobri que ele está o tempo todo comigo. Então, agora não faz mais sentido eu ir lá por causa dele. Mas eu ainda continuo ir lá. Porque estando com ele todo dia, eu estou aprendendo tanta coisa. Agora eu preciso ir lá para compartilhar a minha vida, no sentido, né, testemunho, as virtudes, com os irmãos. Porque do jeito que eu fui lá para encontrar Deus e encontrei, quando eu ouvi os meus irmãos falar, agora eu vou lá também, porque aconteceu essa situação. Se eu compartilhar isso aqui, alguém vai ver Deus através do que eu vou falar. E aí fica o ciclo. Você foi para encontrar, encontrou, começou a caminhar com ele. Agora as pessoas que vão começar a ver Deus através de você. Entendeu? Ô, Quem queria falar aí? Vai lá. Bruno, Hum, só concluindo o que eu falei, tipo assim, muda, isso. na minha cabeça muda isso totalmente, porque agora, na minha visão, eu tô indo pro encontro não para me receber, e sim para me entregar, igual você falou tudo aí. Então, eu olho para mim, tipo assim, eu sempre sou assim, eu vou pro lugar, eu quero me entregar, eu me dou na E não quer dizer que você não vai receber. Esse que é o ponto. gente. Que Só que lindo, né? Você não vai para receber, mas pode receber. às vezes eu vou, tipo assim, a minha cabeça vai para entrega e uma entrega tão extraordinária que eu chego até recebendo mais do que eu entreguei. Meu Deus, entendeu? Então, Você entendeu. Perfeito, Gutenberg. Você fechou, resumiu o ponto da conversa, da própria pergunta que você levantou, você resumiu. Exatamente, tá vendo? Olha que coisa bendita. Você matou aí, que nem, tá vendo que coisa bendita? Eu vim aqui para dar aula, acabei recebendo essa graça. Eu falando aqui, Gutenberg resumiu em poucas palavras. Então, olha só, Brunão, eu tive um entendimento, sabe, Marcos, você falar, só para pegar esse gancho do Gutenberg. Olha só o que ele acabou de dizer. Tive um entendimento, agora eu não vou mais. Eu nunca falei que é errado ir para receber, né? Porque a gente vai no começo para receber. Só que agora eu entendi, agora eu vou para entregar. Só que nessa disposição de entregar, às vezes eu recebo mais. Por quê? Porque o pai falou assim: aquele ali já entendeu. Ele entendeu que o fluxo da vida é dar, é entregar. Porque Deus amou, ele entregou. Graça é favor merecido, ele sempre dá, ele entrega. Aquele ali entendeu. Então, através da vida dele, pode transmitir fluxo, porque ele já entendeu que é sobre dar. E aí, agora que eu entendi que é entregar, o Pai vai derramar sobre mim tudo que eu tenho, tudo que eu tiver, ele vai manifestar, porque ele já entendeu que eu não quero nada mais para mim, não quero ficar buscando a ele. Eu quero só conhecer ele para conhecer tudo que eu tenho, para poder entregar. E aí, meu irmão, é um fluxo que não para. Vai lá, Michael. boa.
Voltando ao versículo inicial, que é o principal, né, do estudo de hoje, Sim. a parte mais importante que eu vejo, não só a questão da graça, mas a questão da fé, né? E Paulo, ele não deixa Isso. claro, em que ele fala, mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Dom de Deus. Deus. Só que aí o Gutenberg comentou sobre a questão de ler a Bíblia. A importância de ler a Bíblia é justamente entender de uma maneira mais ampla o que Paulo está querendo dizer. Porque em vários outros momentos da Bíblia, em Atos ali 16:31, está lá escrito: crer no Senhor Jesus e será salvo. Então, a fé que Isso. Paulo está se referindo aí para a salvação, é a fé salvadora, no caso, ela envolve Isso. crer que Jesus é quem disse ser, entendeu? Confiar que Isso. sua morte pagou pelos seus pecados, você comentou isso. Confiar que sua ressurreição venceu a morte, entregar sua vida a Ele como um Senhor, né? Como Senhor da sua vida. Então, para Exatamente. deixar de maneira mais clara esse dia de hoje, para resumir, então é basicamente só isso aí que eu queria dar uma acrescentada, né? Não um pensamento positivo, acreditar que você vai salvo, é crer que Jesus Cristo é o seu Senhor, entendeu? Exato. Para mim, eu vejo esse versículo como esse ponto, como esse lembrete principal, entendeu? Pronto, Então, perfeito. A fé direcionada para a obra que Cristo realizou, né? exato, até É porque isso. quem crê Perfeito. que Deus Maravilha. existiu, lá em Tiago 2,19, você vê que até os demônios creem nisso, entendeu? Então Exato. é interessante deixar claro isso, reforçar a importância também da leitura bíblica, que é o que a gente está fazendo aqui, que vai Com deixar cada certeza. vez mais claro isso, entendeu? Então só queria Exato. reforçar qual é essa fé aí principal, entendeu? Que te salva. Exato. A base da fé salvífica é na obra de Cristo. Perfeito, Marcão. Obrigado pelo a parte. Irmãos, minha parte pelo orar já foi. É isso. Agora é com vocês. Se alguém quiser também mais um comentário, quiser deixar alguma pergunta ou dúvida que não precisa ser respondida hoje, já estou com caneta e papel na mão, posso anotar. Pelo que eu entendi, se eu não me engano, acho que Mike falou na quinta passada, eu acho que eu ia, né, temos esse momento hoje e semana que vem, então posso trazer semana que vem. Então, se alguém tiver, porque não necessariamente essa é a hora, né? Ficar refletindo sobre isso aí, se surgir, gente, durante a semana e tal, talvez, não sei, eu vou até ver com a galera se o grupo da inserir algum ambiente para isso, né? Para deixar. Ou se anota aí e traz. Enfim. Eu creio que é Hum, propício, sim, inclusive, para sim. despertar interesse naqueles que não estão Isso, vindo, né? boa, boa, Paulo. Verdade. Então, se surgir uma dúvida ali decorrer da semana, se estiver tocando assunto, né, gostou, já joga lá no grupo, marca a gente, marca eu, marca o Arnaldão aí, a galera, e a gente já salva aqui lá, entendeu? Anota e traz aí nos estudos da segunda-feira. Amém, meus irmãos? Vamos lá? Isso aí eu já topo também fazer um grupo no Flow, que é onde a gente pode colocar as dúvidas e tirar as dúvidas lá, porque aí vai fluindo o grupo durante a semana. Rapaz, o que eu vou ter de grupo de all-in, de legenda. Rapaz, e olha que isso Logo a mesmo, né, Michelle Michele? dando Ela, essa ela é ideia. mulher de, Se ela é fosse o mulher de Walter, eu volta, né, meus entendia dando amigos? essa ideia do grupo, mas a Ela é Michelle mulher de dando essa Verdade, volta, ideia. Mike. né? Rei do Eu ia grupo. falar a mesma coisa. Eu não sou a pessoa dos grupos, mas eu acho que não é legal vocês compartilharem as dúvidas de vocês no grupo dos homens, porque as mulheres que estão aqui não vão fazer parte. Ah, faz sentido, né? Não, sendo coerente. Boa, Michele. Vamos em grupos separados. E o All-in Flow, Vamos, todo mundo. vamos criar lá o All-in, Igreja All-in. Lá, É. nada. Ai, pai, como é que mexe? Eu já Bora tô fazer Pronto, um aí. grupo aí para organizar os grupos. Igreja All-in. Amém. Tá bom. Amém. Tá bom demais. Vai pensar essas ideias e nós conversa ver o que faz depois. Vamos orar. Alguém quer fazer uma palavra de oração aí, de agradecimento por essa noite, por esse momento? Fique à vontade. Eu tô com fome, então eu vou orar. Pai, obrigado, Senhor. Meu Deus, que noite tão bendita, que mesa maravilhosa, Pai, em que o Senhor nos permite assim, ser alimentado pela tua graça, poder compartilhar, Senhor, aqui da tua palavra, e no intuito não de que determinar aquilo que nós entendemos, mas sempre evoluir naquilo que podemos conhecer. Porque a vida, a relação, ela é com base no conhecimento, não no entendimento. Por isso, se o Senhor não voltar, se o Senhor nos permitir, nos der vida, na próxima segunda-feira estaremos aqui de novo
não pelo entendimento, mas para continuar buscando conhecimento e assim evoluirmos na presença do Senhor, conhecendo mais a Ti, conhecendo a nós e tudo que a graça já nos conferiu com o propósito de compartilharmos todas as virtudes, todas as bênçãos, todas as dádivas. Que assim seja sobre a vida de cada um aqui presente, daqueles que ainda não tiveram o privilégio de poder participar desse momento, mas que o Senhor toque e gere no coração deles o desejo de virem estudar conosco, tirar suas dúvidas, contribuir também. Nós te agradecemos por isso. Dê a todos uma noite em paz de sono, uma restante de semana abençoada em nome de Jesus. Amém. Amém.